Dizem que o mal não começa com um feitiço. Começa com um desejo. O desejo de ver alguém sofrer, pagar, desaparecer. E é aí que o escuro começa a escutar. Hoje trago 6 histórias que vieram de diferentes lugares do Brasil. Histórias de pessoas que juram ter sentido o peso de algo que não se pode explicar. Algumas foram vítimas, outras foram os próprios algozes. Mas todas têm algo em comum. Ninguém saiu ileso. Estas são as 6 maldições que o tempo não conseguiu enterrar. Dona Iraci morava numa casinha simples no interior de Minas. Dessas com um quintal comprido e cheiro de café fresco nas manhãs. Durante 40 anos viveu com o mesmo homem, seu Amaro, pedreiro calado, mas trabalhador, que um dia começou a mudar de repente. Adoeceu sem ferida, sem febre que passasse, sem explicação de médico nenhum. De noite o corpo tremia e os olhos se viravam, como se enxergassem alguém parado ao pé da cama. No início, Iraci achou que era apenas cansaço, mas aos poucos começou a perceber que a doença tinha vontade própria. As coisas dentro de casa se moviam. O rosário caía do criado mudo, a lamparina apagava sozinha e os cachorros do vizinho uivavam toda vez que o vento soprava do lado do quintal. Uma noite, quando o marido gemia de dor, ela ouviu um som abafado vindo da terra, como se algo estivesse sendo puxado lá de baixo. Na manhã seguinte, armou coragem e pegou a enxada. Começou a cavar perto do velho pé de limão, o mesmo onde Amaro gostava de descansar. A terra estava estranhamente úmida, e quanto mais ela cavava, mais o cheiro de vela queimada se misturava ao barro, até que a lâmina da enxada bateu em algo macio. Um embrulho preto, amarrado com barbante grosso e coberto por folhas secas. Iraci tirou o pano com cuidado. Dentro havia cabelos, dentes e um papel dobrado, sujo de sangue seco. No papel, o nome de Amaro estava escrito em letras tortas, como se alguém o tivesse rabiscado com raiva. O coração dela disparou, e sem pensar 2 vezes começou a rezar. Uma mistura de Pai Nosso, Ave Maria e gritos de desespero. Ao tocar o embrulho, um vento frio passou pelo quintal e todas as galinhas começaram a cacarejar ao mesmo tempo. Naquela noite, a febre do marido cessou. Ele acordou confuso, suado, dizendo que sonhara com uma mulher vestida de preto sussurrando: "Devolva o que foi tirado." Iraci pensou que o pesadelo acabara, mas o inferno apenas tinha mudado de endereço. Dias depois ela passou a ouvir passos no quintal. Passos lentos, firmes, sempre parando diante da janela do quarto. E quando ia verificar, via pegadas fundas na terra, como se alguém tivesse andado descalço em volta da casa. O cheiro de cera queimada nunca mais foi embora. Ela chegou a mandar benzer o terreno 3 vezes, mas o padre ficou pálido ao ver o limoeiro. O tronco estava rachado, com algo escuro escorrendo de dentro, como se o próprio chão sangrasse. Desde então Iraci fala sozinha. Quem passa pela rua à noite, jura ouvir a voz dela conversando com alguém, pedindo que pare de cavar. Alguns dizem que Amaro ainda vive. Outros juram que o viram andando pelo quintal, com o rosto coberto de terra e os olhos abertos demais para estarem vivos. E quando o vento muda de direção, os vizinhos afirmam sentir um frio que vem do fundo da terra, seguido pelo mesmo cheiro de vela e limão podre. Dizem que se alguém tentar cavar ali de novo, o pano preto estará de volta, só que com outro nome escrito. Adelina passava os dias costurando vestidos de noiva. Trabalhava sozinha, num cômodo pequeno nos fundos da casa, onde o som da máquina era o único companheiro. A vizinhança dizia que ela tinha mãos de ouro, mas coração desconfiado. Desde que o marido, Jonas, começara a trabalhar como caminhoneiro, a casa perdera o cheiro de café e ganhara o de desconfiança. Telefonemas tarde da noite, camisas manchadas de perfume barato e silêncios longos demais. Numa madrugada abafada, Adelina acordou com o zunido do vento batendo na janela. Levantou-se, foi até a máquina e ficou olhando para o retrato do casal pendurado na parede. No quadro, ela sorria, ele também. Mas ali, no reflexo da moldura, o sorriso de Jonas parecia zombar dela. Foi quando notou algo estranho. O vidro do retrato estava embaçado, embora a noite estivesse quente. Ela limpou com os dedos e jurou ver um vulto escuro se mover por trás da imagem, como uma sombra tentando sair. Adelina pegou uma agulha nova, reluzente sob a luz do candeeiro.
Colocou o retrato sobre a mesa, respirou fundo e sussurrou: "Que ele sinta tudo o que eu senti." Atravessou o retrato de uma ponta à outra, perfurando o papel, o vidro e o rosto dos dois. A vela do altarzinho ao lado tremeluziu e o ar ficou denso, pesado, cheirando a ferro. Uma gota de sangue escorreu do dedo dela. Apenas um cortezinho, mas que caiu direto sobre o retrato, bem em cima do nome Jonas, gravado no canto inferior. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Jonas tinha sofrido um acidente na estrada. O caminhão derrapou numa curva e desceu o barranco, mas ele sobreviveu, com as pernas esmagadas. Adelina ouviu tudo em silêncio, sem derramar uma lágrima. Durante semanas cuidou dele no hospital, mas algo nela havia se quebrado. À noite, enquanto costurava, ouvia o som do motor do caminhão rodando no quintal, mesmo quando o veículo estava a quilômetros dali. Quando Jonas voltou para casa, o casamento acabou de vez. Ele gritava, ela rezava, e o som da máquina de costura se tornava cada vez mais alto, mesmo desligada. Certa noite, o homem a encontrou sentada no chão, costurando com olhos vazios. O pano que ela usava era o próprio vestido de noiva, rasgado, costurado e rasgado outra vez, como se tentasse reconstruir o passado com dor. Na parede, o retrato perfurado havia sumido. No lugar, um espelho pequeno refletia os dois, mas o reflexo mostrava Jonas de pé, andando normalmente, e Adelina com as mãos cobertas de sangue. Dias depois, vizinhos ouviram gritos vindos da casa. Quando arrombaram a porta, encontraram Jonas caído, o corpo frio, e Adelina sentada na cadeira de costura, imóvel, com a agulha cravada entre os dedos. Os olhos estavam abertos, mirando o espelho rachado à sua frente. Sobre o colo, um pedaço de tecido branco costurado às pressas, com as palavras: "Prometi que seríamos um só." A casa permanece vazia até hoje. O novo dono, que tentou morar lá, diz que toda vez que liga a máquina de costura, o som para sozinho e uma agulha cai do teto, tilintando no chão. Ninguém mais mexe no espelho do quarto. Quando o sol se põe, ele reflete duas sombras, uma sentada, costurando, outra em pé, observando em silêncio. E se alguém tiver coragem de olhar por mais de alguns segundos, jura ver um fio de linha vermelha atravessando os dois rostos, unindo-os, costurados para sempre. Cláudio trabalhava há 10 anos como porteiro noturno num pequeno hotel de esquina em Goiânia. Era um homem simples, de poucas palavras, que acreditava que o silêncio das madrugadas era o único companheiro fiel. O hotel era velho, com paredes úmidas e corredores que cheiravam a mofo e café requentado. Mas Cláudio gostava dali, até a chegada dela. Era uma mulher de roupas pretas, olhar cansado e um lenço cobrindo o pescoço. Chegou sem malas, pediu o quarto 27 e pagou adiantado com notas amassadas e úmidas, como se tivessem sido guardadas dentro d'água. Disse apenas: "Preciso de silêncio." Durante 3 noites ninguém a viu sair. O cheiro de vela derretida começou a se espalhar pelo corredor. Na 4ª manhã, o quarto estava vazio. A cama desfeita, o lenço esquecido sobre o travesseiro e no chão, um círculo de cinzas e 3 gotas de sangue, alinhadas perfeitamente em frente ao espelho da parede. Cláudio limpou tudo, desconfiado, mas não comentou com ninguém. Achou que era apenas loucura de alguma hóspede perturbada. Mas, naquela mesma noite, o espelho começou a estalar, como se estivesse se contraindo. Um som seco, repetido, que vinha de dentro do vidro. Os dias seguintes foram piores. Toda vez que Cláudio passava pelo quarto vazio, sentia o ar mais gelado. Certa noite, o espelho refletiu algo estranho. Seu próprio reflexo piscar 1 segundo depois, atrasado. No início, achou que era cansaço, mas logo percebeu que o reflexo sorria quando ele não sorria. A expressão mudava levemente, como se o outro lado do espelho fosse uma versão impaciente, viva demais. Resolveu tirar o espelho da parede. Mas ao tocá-lo, sentiu um calor vindo de dentro, como se houvesse um corpo do outro lado. O vidro tremeu e uma voz feminina sussurrou algo que ele não entendeu. Um idioma rouco, antigo, que soou como respiração. Apavorado, Cláudio jogou o espelho no chão, mas ele não quebrou. Apenas refletiu o teto. E por um instante, um rosto que não era o dele, pálido, sorrindo. Na manhã seguinte,
Os hóspedes reclamaram do barulho no corredor. Bateram à porta do quarto 27. Silêncio. Quando abriram, encontraram Cláudio sentado no chão, com as costas encostadas na parede e os olhos fixos no espelho. Estava morto, mas o reflexo ainda piscava. O vidro foi coberto com um lençol, mas à noite o lençol se movia sozinho, formando a silhueta de alguém tentando sair. O hotel fechou meses depois. Hoje o prédio abriga uma loja de móveis usados, mas os antigos funcionários avisam: nunca olhe para o espelho grande perto da escada. Ele veio do quarto 27, e se alguém se encarar por tempo demais, vê o reflexo piscar por último. O sol rachava o chão da vila quando Tertuliano desceu o morro com os punhos cerrados. Nos olhos, a fúria de um homem traído. Rosa, sua esposa de 20 anos, havia ido embora naquela manhã, levando apenas uma mala e o cheiro do perfume que ele odiava. Na mesa ficou uma carta curta, escrita com caligrafia trêmula. Quem planta espinho um dia sangra os próprios pés. Aquela frase virou veneno. Tertuliano andou 3 léguas até o casebre de Mãe Dandara, a mulher que todos chamavam de a Senhora dos Mortos. Ela morava no limite da estrada, onde o vento nunca parava. As paredes da casa eram cobertas de símbolos riscados com carvão, e o ar cheirava a cera, cinza e coisa velha demais para existir. Quero que ela sinta minha falta até perder o juízo, disse ele. Dandara o observou por longos segundos, até sorrir com tristeza. Pegou debaixo do altar um pote de barro pequeno, coberto por uma tampa de cera negra. Dentro, colocou cinzas, folhas secas e um anel de ouro, o mesmo que Tertuliano tirara do dedo com raiva. Depois ela sussurrou algo em um idioma esquecido, tão baixo que parecia vir de dentro da terra. Mas escute, homem, disse ela, o barro é justo. Ele guarda o que você pede e devolve o que você merece. Tertuliano riu. Pagou o preço combinado e foi embora, sem olhar para trás. Naquela noite o vento parou, e o pote começou a suar, pingando uma água escura, como lágrimas de lama. Dias depois, Rosa começou a adoecer. Não dormia, falava sozinha, dizia ouvir Tertuliano chamando seu nome. As plantas da casa murcharam, e o espelho do quarto refletia a imagem dela, com o rosto envelhecido 20 anos. Mas enquanto Rosa definhava, Tertuliano também começou a mudar. A pele ficou pálida, o corpo magro, e um cheiro de terra molhada passou a segui-lo, mesmo em dias de sol. Certa noite, acordou com o som de batidas do lado de fora da casa. Saiu com a lamparina e viu pegadas descalças levando até o quintal. No meio do terreiro, o pote de barro estava lá, rachado com um fio dourado de cabelo e um dente dentro. Ele tentou quebrar o objeto, mas quanto mais batia, mais o som das batidas ecoava dentro da cabeça. O pote não quebrava. Em vez disso, o chão começou a tremer e uma voz de mulher ecoou entre as árvores. Tudo que você enterra quer voltar. Na manhã seguinte, encontraram Tertuliano morto, sentado na varanda, o pote sobre o colo. Os olhos estavam abertos, a pele coberta por uma fina camada de barro seco. E dentro do pote, agora rachado ao meio, havia um novo objeto, o anel de Rosa, ainda brilhando, mesmo sob o sol do meio-dia. A casa foi abandonada. Anos depois, crianças que brincavam por ali juraram ouvir batidas vindas do chão, como se alguém pedisse para sair. Hoje o lugar é só um campo vazio, mas quem passa de madrugada jura ver um pequeno pote de barro limpo, intacto, no mesmo ponto da antiga varanda. Dizem que se alguém tocá-lo, o barro aquece. E uma voz, quase um sussurro, pergunta baixinho: você veio pedir ou devolver? Nádia era balconista numa pequena loja de tecidos no centro de Sorocaba. Durante anos trabalhou ao lado de Esther, uma colega sorridente e eficiente que, segundo ela, sabia se fingir de santa. Um dia, o patrão anunciou cortes e, curiosamente, Nádia foi demitida, enquanto Esther ficou. Ela puxou meu tapete, repetia Nádia com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Mas o que parecia simples rancor logo se transformou em algo mais sombrio. Durante semanas, Nádia passou a colecionar coisas estranhas: cinzas de vela, pedaços de unha, sal grosso queimado. Até que alguém lhe falou de um homem que atendia num bar da periferia.
seu Calvino, um velho de fala arrastada e olhar sem cor. Diziam que ele fazia o mal andar rápido. Nádia foi até lá. Encontrou o homem sentado no canto, fumando um cigarro que nunca acabava. Quando contou sua história, ele apenas sorriu, mostrando dentes escurecidos. Calvino pediu 3 coisas: uma fotografia de Esther, um punhado de sal negro e uma vela azul. Fez o círculo no chão, sussurrou palavras que pareciam arranhar o ar e soprou o pó sobre a chama. A vela se apagou instantaneamente. O caminho está feito, murmurou ele. Naquela mesma semana, Esther caiu da escada de casa e quebrou o braço. Nádia sentiu o gosto doce da vingança e dormiu tranquila pela primeira vez em meses. Mas naquela noite, acordou com o som de algo rastejando. Acendeu a luz. O chão estava coberto de formigas pretas, milhares delas saindo das frestas dos rodapés do travesseiro. Limpou tudo, varreu, jogou querosene, mas as formigas voltaram. Nos dias seguintes, o ar da casa ficou pesado, cheirando a enxofre e ferro. O relógio parava sempre às 3:08 e o espelho do banheiro ficava embaçado, mesmo sem vapor. As mãos de Nádia começaram a coçar. No início, pequenas feridas, depois cortes que pareciam feitos por dentro da pele. Ela cobria com panos, mas o sangue atravessava o tecido. Foi até o bar procurar Calvino novamente. O local estava vazio. Somente uma mesa, e sobre ela um saco de sal negro aberto derramando lentamente no chão, formando um desenho como uma espiral. No centro, uma marca de mão, pequena e escura, ainda úmida. A dor aumentava. Nádia já não dormia. O som das formigas era constante. Uma chuva miúda, viva, caminhando pelas paredes, pelo teto, pelos sonhos. No último dia, ela tentou lavar as mãos com água e sabão, mas a água se tornou escura e espessa, como lama. Gritou até perder a voz. Os vizinhos, preocupados com o cheiro vindo do apartamento, arrombaram a porta. Encontraram Nádia deitada no chão da cozinha, com os olhos abertos e grãos de sal grudados na pele, como se o corpo tivesse suado o próprio veneno. No chão ao redor dela, havia um círculo perfeito de pó negro. Dentro, o reflexo da lâmpada parecia se mover, como se algo respirasse sob o sal. O legista não explicou nada. Apenas disse que a pele dela tinha cristais de sal por dentro. Hoje o apartamento continua vazio. Os novos moradores juram que, às vezes, ao varrer o chão, o sal volta a aparecer, desenhando a mesma espiral. E no silêncio da madrugada, dá para ouvir um farfalhar de patas minúsculas subindo pelas paredes, vindo de dentro. Atrás da serra, onde o vento sopra com cheiro de terra e ossos antigos, existe uma pequena capela abandonada. O fogo a consumiu quase por completo em 1979. Mas o sino de ferro ainda resiste, pendurado numa trave torta. Os moradores dizem que ninguém deve se aproximar depois do pôr do sol, pois o ar muda, o canto dos grilos some e o silêncio pesa como pedra. Foi ali que seu Raul, pedreiro aposentado, resolveu ir numa tarde de agosto. Queria aproveitar as telhas velhas do lugar para reformar o galinheiro. A capela estava coberta de musgo e poeira, mas a luz entrava pelas frestas, criando listras douradas no chão. Quando se aproximou do altar, percebeu algo que destoava. Um pequeno banco de madeira limpo recém-feito, como se alguém o tivesse colocado ali naquele instante. Sobre ele, uma tigela com água turva, 3 pedras negras em volta e uma vela acesa. A chama tremendo sem vento algum. Raul se abaixou. A chama pareceu inclinar-se em direção a ele. O velho sentiu um frio que não vinha do corpo, um arrepio que subia do chão, como se o solo respirasse. Ao tocar a tigela, a água começou a se mover em círculos lentos, e o reflexo que viu não era o seu rosto, mas o de um homem mais jovem, de olhos fundos e boca costurada. A vela se apagou sozinha, e o som do sino distante ecoou uma única vez, mesmo sem corda. O pedreiro recuou tropeçando num pedaço de pedra, mas quando olhou de novo, o banco estava vazio. A tigela desaparecera. Em seu lugar, um símbolo desenhado no pó, uma espécie de cruz torta com traços que giravam para fora, como braços tentando escapar. Assustado, ele voltou para casa, jurando nunca mais chegar perto do lugar. Mas naquela noite acordou com o som de madeira arranhando o chão. A esposa o encontrou sentado na varanda,
olhando fixamente para o escuro. Aos pés dele, um banquinho idêntico ao da capela, com a mesma marca que vira no chão. Tentou se livrar do objeto, queimá-lo, mas o fogo apagava antes de tocar a madeira. Dias depois, o velho começou a murmurar durante o sono, dizendo: "Ele ainda está sentado. Ele nunca levantou." A voz que saía não era dele. Era jovem, rouca e parecia falar de dentro da garganta. Numa madrugada, Raul sumiu. Apenas o banco ficou no lugar, cercado por cinzas e 3 pedras pretas. Desde então, quem visita a capela encontra sempre um banquinho novo, limpo, no mesmo ponto onde o altar queimou. E dizem que se alguém tentar se sentar nele, a madeira aquece lentamente, até queimar a pele. Alguns garantem que ao afastar-se, dá para ouvir o som de outra pessoa se sentando, e um sussurro grave, como se dissesse: "Agora é sua vez." Essas histórias não são apenas sobre feitiços, mas sobre escolhas. O mal, quando nasce, não precisa de altar. Basta um coração cansado e uma palavra dita com raiva. O que chamamos de trabalho talvez seja só o reflexo daquilo que carregamos por dentro. E quando alguém deseja a dor de outro, o universo escuta. Porque o escuro não tem pressa, ele espera. Espera o dia em que o coração que lançou o mal esteja fraco o bastante para recebê-lo de volta. Tudo o que se pede na sombra volta na mesma direção. Alguns chamam de castigo, outros de justiça divina. Eu chamo de eco, e o eco sempre encontra o caminho de volta.